O garfo de Isabela parou a poucos centímetros do prato quando a mãe de Daniel perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos, quanto a família dela costumava gastar num jantar como aquele. A pergunta veio depois de 20 minutos de comentários pequenos demais para parecerem ataques e precisos demais para serem inocentes. O vestido de Isabela era bonito, ainda mais pelo preço. O sotaque dela era quase imperceptível. O trabalho dela num pequeno escritório de projetos era uma gracinha, enquanto não vinham os filhos. Ninguém dizia pobre. Não ainda. Daniel ouviu tudo do outro lado da mesa. Na primeira vez, apertou o joelho de Isabela por baixo da toalha. Na segunda, desviou o assunto. Na terceira, pegou a taça de vinho e fingiu não perceber. Isabela colocou o garfo no prato. Não sei quanto minha família gastaria, respondeu. A gente costuma prestar mais atenção em quem está sentado na mesa do que no valor da louça. A tia de Daniel tossiu para esconder uma risada. A mãe dele não tentou esconder nada. Que resposta esperta! Foi uma pergunta curiosa. Daniel murmurou o nome de Isabela, num aviso baixo. Ela virou o rosto para ele. Que foi? O silêncio dele respondeu antes da boca. E foi aí que Isabela entendeu que aquela noite não tinha sido organizada para conhecer Lia. Tinha sido organizada para medir quanto ela aguentava antes de aceitar o lugar que tinham escolhido para ela. Se você já percebeu que alguém te convidou para uma mesa só para te fazer se sentir menor, fica comigo, porque o pior daquela noite ainda nem tinha começado. E me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Se você chegou agora, se inscreve, porque essa família ainda não fazia ideia de quem estava prestes a entrar pela porta. 3 horas antes, Isabela tinha quase desistido do jantar. Ela estava no elevador do prédio onde trabalhava, segurando uma pasta cheia de plantas revisadas, quando Daniel ligou pela 4ª vez. Fazia 2 semanas que ele insistia naquele encontro com os pais. Eles namoravam havia pouco mais de 1 ano, mas a família dele sempre encontrava um motivo para adiar qualquer aproximação real. Uma viagem, uma reunião, uma festa já marcada, uma indisposição repentina. Naquela tarde, o convite finalmente veio. Minha mãe pediu para você ir, Daniel disse. Isabela encostou a cabeça na parede do elevador. Pediu ou aceitou? Isso é diferente. Do outro lado, Daniel ficou calado por 2 segundos. Era um hábito dele. Quando não gostava de uma pergunta, comprava tempo com silêncio. Ela tá tentando. Tá, e você? Eu tô aqui, né? Isabela olhou para o reflexo no aço escovado da porta. Às vezes eu queria que você respondesse uma pergunta sem fazer outra. Daniel soltou um riso curto, sem humor. 7h30. Eu passo aí. Não precisa. Eu vou sozinha. Por quê? Porque se eu quiser ir embora, não vou depender do seu carro. Ele chamou aquilo de exagero. Isabela chamou de precaução. Ela não contou que a mãe tinha ligado naquela manhã e perguntado, pela primeira vez em meses, se Daniel já a defendia quando ela não estava por perto. Isabela respondeu que não sabia. A mãe fez uma pausa. Então, presta atenção hoje. Foi só isso. A família de Daniel morava nos Jardins, numa casa antiga reformada tantas vezes que parecia ter sido construída para convencer visitantes de que o dinheiro sempre estivera ali. Isabela chegou às 7h28. Não quis dar a ninguém o prazer de chamá-la de atrasada, nem a impressão de que tinha passado 1 hora escolhendo roupa para impressionar. Daniel abriu a porta antes do funcionário da casa. Você veio. Eu disse que vinha. Ele se inclinou para beijá-la, mas Isabela percebeu o jeito como os olhos dele desceram pelo vestido azul escuro e voltaram para o rosto. Tá ruim? Não. Tá linda. Esse não veio rápido demais. Isa, por favor. Ela quase sorriu. Começou cedo. Daniel passou a mão pela nuca. Fazia isso sempre que precisava escolher entre ela e a própria família, como se o problema morasse exatamente atrás da orelha. Só tenta não comprar briga hoje. Isabela ficou parada no hall. Você me trouxe aqui e a primeira coisa que me pede é para eu não me defender. Não foi isso. Foi bem parecido. Antes que ele respondesse, a mãe dele apareceu na porta da sala. Era uma mulher que sorria sem mostrar pressa. Vestia tons claros, falava baixo e tinha aquele tipo de educação que podia servir café ou cortar alguém ao meio sem mudar de volume. Então você é a Isabela. Isabela estendeu a mão. Sou. Obrigada pelo convite. A mulher olhou para a mão dela antes de apertá-la. Daniel fala muito de você. Espero que bem. Ele é apaixonado. Homem apaixonado perde um pouco o senso de proporção.
Daniel riu. Isabela não. Ali estava a primeira fisgada. Pequena, polida, fácil de negar. Na sala, o pai de Daniel se levantou apenas o suficiente para cumprimentá-la. A tia fez 2 perguntas sobre o trabalho de Isabela e perdeu o interesse na resposta assim que ouviu que o escritório tinha 12 funcionários. Daniel tentou falar de um projeto que ela tinha acabado de ganhar, mas a mãe dele atravessou a conversa. Arquitetura residencial? Também. Esse é um centro de reabilitação. Ah, uma sílaba. Depois ela perguntou se Isabela tinha conseguido o contrato por indicação. Isabela respondeu que tinha vencido uma concorrência privada. A mãe de Daniel sorriu. Claro. Daniel viu, dessa vez, viu mesmo. Mas em vez de corrigir a mãe, perguntou se alguém queria mais vinho. Isabela sentiu a primeira rachadura daquela noite abrir onde doía mais. Não na opinião da família dele, mas na covardia dele. Durante meses, Daniel dizia que precisava de tempo. A família era complicada. O pai tinha um jeito antigo. A mãe tinha medo de gente interessada. Tudo vinha com uma explicação pronta. Isabela tinha aceitado cada uma. Esse era o defeito que ela conhecia em si mesma e quase nunca admitia. Ela dava às pessoas tempo demais para provarem que uma ferida tinha sido acidente. No jantar, o primeiro golpe direto veio com a sobremesa ainda longe. A mãe de Daniel perguntou onde a mãe de Isabela morava. Na Vila Mariana. Casa própria. Daniel ergueu os olhos. Mãe. O quê? Eu só perguntei. Isabela encostou as costas na cadeira. Própria. Que bom. Hoje em dia é tão difícil. E esse é o pai. A pergunta tinha sido feita como quem passa sal. Isabela demorou um instante. Meu pai morreu quando eu era adolescente. A tia baixou os olhos. O pai de Daniel mexeu na taça. A mãe dele inclinou a cabeça. Sinto muito. Deve ter sido pesado para sua mãe criar você sozinha. Foi. Ela trabalha com o quê? Daniel interferiu. A gente precisa mesmo fazer uma entrevista? A mãe dele se virou para ele. Se meu filho fala em casamento, eu acho que tenho o direito de saber de onde vem a pessoa que talvez entre na família. Isabela olhou para Daniel. Casamento. Ele nunca tinha usado aquela palavra diante dela com tanta clareza, e ele pareceu tão surpreso quanto ela. A mãe continuou. Não tô julgando ninguém, Isabela. Só acho que realidades muito diferentes podem virar problema depois. Daniel cresceu de um jeito. Você, pelo que entendi, cresceu de outro. Pelo que entendeu como? A mulher dobrou o guardanapo devagar. Com menos. Daniel fechou os olhos por um segundo. Isabela viu. Menos o quê? Recursos. Pode falar dinheiro, se você prefere. Eu prefiro gente que fala o que quer dizer. O pai de Daniel soltou a taça na mesa com um som seco. Chega, mas não estava claro para quem. A mãe dele abriu as mãos. Eu não quis ofender. Pelo contrário. Acho admirável quando alguém vem de uma família simples e consegue circular em ambientes diferentes sem se intimidar. Dessa vez, a tia não escondeu o sorriso. Daniel empurrou a cadeira um pouco para trás. Mãe, já deu. Isabela esperou. Era a primeira vez naquela noite que ele parecia pronto para ir além de 2 palavras. A mãe dele virou o rosto. Eu disse alguma mentira. Daniel abriu a boca. Nada saiu. Foi só um segundo. Mas um segundo pode ser longo quando alguém espera que você escolha um lado. Isabela pegou o copo de água. Não, ela disse. Daniel olhou para ela. A mãe dele também. Você não mentiu. Você só inventou uma história inteira sobre mim, sem se dar ao trabalho de perguntar se era verdade. A mulher franziu a testa. Você mesma disse que trabalha num escritório pequeno. Eu disse onde eu trabalho. E que sua mãe mora na Vila Mariana. Também. Então, Isabela apoiou o copo. Então nada. Você decidiu que esses 2 fatos contam tudo sobre a minha vida. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. A mãe de Daniel ficou imóvel. A voz veio macia. Você é orgulhosa. Su. Gente que teve pouco costuma ser. Daniel murmurou. Chega. Isabela virou para ele. Não. Agora deixa. Ela travou. A mãe dele percebeu a rachadura entre os dois e entrou por ela sem hesitar. Daniel sempre teve um coração enorme. Esse é o maior defeito dele. Ele confunde proteger com amar. Isabela riu uma vez, sem alegria. Engraçado. Hoje eu não vi muita proteção. Daniel baixou a voz. Issa. Que foi? Vai pedir para eu não comprar briga de novo? A frase bateu nele. A mãe dele não entendeu a referência, mas gostou do efeito.
Do outro lado da mesa, o pai de Daniel observava Isabela de um jeito diferente agora. Não havia simpatia. Havia atenção, como se alguma coisa na postura dela tivesse puxado uma lembrança que ele ainda não conseguia alcançar. Foi ele quem perguntou: "Qual é o nome da sua mãe?" Isabela respondeu com o primeiro nome. O homem não reagiu. Depois perguntou o sobrenome. Ela disse: "O guardanapo escapou da mão dele. Foi um movimento pequeno. Quase ninguém teria notado." Isabela notou. "A mãe de Daniel também? Você conhece?" Ela perguntou ao marido. Ele pegou o guardanapo do chão. "Não." Rápido demais. Isabela guardou aquilo. Daniel percebeu a mudança no pai, mas interpretou do jeito mais fácil. Achou que era só mais uma tensão do jantar. Ele tinha esse problema. Quando duas explicações eram possíveis, escolhia a que exigia menos confronto. A sobremesa chegou, mas ninguém tocou nela. A mãe de Daniel voltou a falar sobre futuro. Disse que relacionamentos entre pessoas de mundos diferentes podiam funcionar, desde que cada um soubesse o que esperar. Falou de contratos, patrimônio, filhos, exposição social. Isabela deixou que ela terminasse. Depois perguntou: "Você está me explicando que eu precisaria de um acordo antes de casar com seu filho?" Daniel ficou vermelho. "Isa, ninguém está falando de casamento agora." A mãe dele ergueu uma sobrancelha. "Mas deveria." "Então fala comigo," Isabela disse. "Não sobre mim." A mulher apoiou os dedos na mesa. "Tá bom. Eu acho que você não entende o tamanho da responsabilidade de fazer parte desta família. E você entende o tamanho da falta de educação de dizer isso na minha cara durante um jantar?" A tia soltou o ar pelo nariz. Daniel bateu a mão na mesa. Não forte, mas o suficiente para todos olharem. "Acabou." Isabela pensou que enfim fosse ouvir o que precisava. Daniel se virou para ela. "Vamos embora." Ela ficou olhando. "Sou eu." "Isa, não faz isso." "Fazer o quê?" "Transformar tudo numa escolha." Foi a frase errada. Daniel percebeu no instante em que terminou. Isabela assentiu devagar. "Não fui eu que transformei." Ela se levantou. A mãe dele recostou na cadeira. "Você vai embora por causa de uma conversa difícil?" Isabela pegou a bolsa. "Não. Eu vou embora porque seu filho passou a noite inteira tentando impedir que eu reaja, em vez de impedir que vocês me tratem assim." Daniel ficou de pé. "Não é justo." "Não?" "Eu pedi para ela parar." "Depois de quantas?" Ele não respondeu. A mãe dele mexeu na colher da sobremesa. "Daniel, senta, se ela quer fazer uma cena." Isabela olhou diretamente para a mulher. "Eu não preciso fazer cena. A senhora já fez o jantar inteiro." Pela primeira vez, o sorriso desapareceu. O pai de Daniel se levantou também. "Isabela, espera." Ela parou. Ele olhou para a bolsa dela, depois para o rosto e perguntou: "Sua mãe sabe que você está aqui?" A pergunta parecia absurda. Isabela demorou um segundo. "Sabe? Ela vem buscar você?" "Eu tenho carro." "Não foi isso que eu perguntei." Daniel franziu a testa. "Pai, o que está acontecendo?" O homem ignorou o filho. "Ela sabe de quem é esta casa." Isabela sentiu a irritação virar atenção. "Eu não entendi." Ele abriu a boca, mas a campainha tocou. Ninguém se mexeu. O som pareceu banal demais para a sala que tinha acabado de ficar muda. Um funcionário atravessou o corredor. A mãe de Daniel ergueu a taça. "Deve ser a encomenda." O pai dele não respondeu. A campainha tocou de novo. Dessa vez ele ficou pálido. Isabela viu. Daniel viu também. "Pai." O homem se levantou tão depressa que a cadeira bateu no piso. A porta do hall se abriu. Uma voz feminina veio de fora, calma, conhecida por Isabela desde a infância. "Eu vim buscar minha filha." Isabela virou o rosto. Sua mãe entrou sem pressa. Vestia um conjunto escuro simples, carregava a própria bolsa e tinha a mesma expressão que usava quando chegava cedo demais a uma reunião e encontrava gente discutindo antes da hora. Isabela deu um passo. "Mãe." Foi então que ouviu o barulho das outras cadeiras. Primeiro o pai de Daniel, depois a tia, depois a própria mãe de Daniel, que ficou de pé tão rápido que a colher caiu no pires. Daniel foi o último, não porque reconheceu a mulher, porque percebeu que todos os outros tinham reconhecido. A mãe de Isabela passou os olhos pela mesa. Não havia surpresa no rosto dela. O pai de Daniel tentou falar. "Doutora, eu..." Ela levantou uma mão. "Senta." Ninguém sentou. Isabela olhou para a mãe, depois para a família de Daniel. A mulher que 5 minutos antes tinha explicado a ela como era difícil pertencer àquela família, agora segurava a borda da mesa como se precisasse de apoio.
Isabela não perguntou quem sua mãe era para eles. Ainda não. Porque o pai de Daniel olhou para a mulher recém-chegada e disse uma frase que mudou completamente o peso daquela noite. Eu achei que a senhora nunca mais pisaria nesta casa. A mãe de Isabela tirou os olhos dele e encontrou os da filha. Eu também. Então voltou a olhar para a família inteira. Mas parece que vocês esqueceram uma coisa importante. Daniel ficou imóvel. A mãe dele engoliu em seco, e Isabela percebeu que o jantar não tinha terminado. Na verdade, a parte que ninguém naquela mesa queria lembrar estava só começando. A mãe de Isabela ainda estava de pé junto à entrada, quando o pai de Daniel puxou a cadeira para trás e repetiu, num tom mais baixo. Eu achei que a senhora nunca mais pisaria nesta casa. Ela tirou o casaco e o entregou ao funcionário que aguardava perto da porta. Eu não vim visitar a casa, Augusto. Vim buscar minha filha. Foi a primeira vez que Isabela ouviu o nome do pai de Daniel naquela noite, dito daquele jeito. Sem senhor, sem gentileza social, sem qualquer esforço para fingir distância. Augusto passou a mão pela boca. Daniel olhou de um para o outro. Vocês se conhecem. Não era uma pergunta. A mãe de Daniel tentou recuperar o controle. Conhecer é uma palavra forte. A recém-chegada virou o rosto para ela. Para algumas pessoas, memória também parece ser. A mulher empalideceu. Isabela se aproximou da mãe. Mãe, o que está acontecendo? Só então ela recebeu a atenção completa dela. Você quer ir embora agora? A pergunta surpreendeu Isabela. Eu quero entender. Não é a mesma coisa. E Uzai, a mãe dela sustentou o olhar por alguns segundos. Desde pequena, Isabela conhecia aquele silêncio. Era o que vinha antes de uma verdade que sua mãe considerava pesada demais para entregar de qualquer jeito. Então senta, ela disse. Daniel puxou uma cadeira para Isabela. Ela não aceitou. Escolheu outra. O gesto foi pequeno, mas Daniel sentiu. Augusto sentou devagar. A esposa permaneceu de pé por mais alguns segundos, talvez esperando que alguém a convidasse a assumir novamente o centro daquela mesa. Ninguém fez isso. Ela sentou. A mãe de Isabela ficou em pé. Eu não vim aqui para contar uma história antiga, disse. Mas pelo jeito vocês usaram essa história sem contar a parte principal. Augusto mexeu a mandíbula. Helena. Agora Isabela tinha o nome que todos naquela sala pareciam conhecer. Helena, a mãe dela. A mesma mulher que comprava frutas na feira aos sábados, brigava com o entregador que deixava a caixa bloqueando o elevador e ainda guardava potes de sorvete cheios de feijão no congelador. Daniel repetiu. Helena? A mãe dele respondeu antes de qualquer outra pessoa. Helena Vasconcelos. O sobrenome bateu em Daniel com atraso. Ele franziu a testa. Vasconcelos, de quê? Helena olhou para ele. De nada que você precise saber para decidir se minha filha merece respeito. Daniel fechou a boca. Augusto soltou o ar. Ela precisa saber. Helena virou para ele. Não decide isso por mim. Você entrou aqui. Porque minha filha me mandou uma mensagem dizendo que talvez fosse embora mais cedo. Isabela arregalou os olhos. Eu mandei só. Talvez eu saia daqui já. Eu conheço você. E veio até aqui por causa disso? Helena olhou para a mesa. Eu conheço eles também. A mãe de Daniel entrelaçou os dedos. Isso tudo tá ficando teatral demais. Helena sorriu pela primeira vez. Não havia calor naquele sorriso. Você passou uma hora chamando minha filha de pobre com palavras educadas e agora tá preocupada com teatro? Daniel virou de imediato para a mãe. Você fez o quê? Isabela soltou uma risada curta. Agora você quer saber? Ela olhou para ela. Isa, eu ouvi algumas coisas, mas você estava sentado do meu lado. A frase o atingiu mais do que qualquer acusação longa. Daniel baixou os olhos. A mãe dele entrou na brecha. Eu nunca chamei ninguém de pobre. Helena puxou uma cadeira e finalmente sentou. Claro que não. Você sempre foi boa demais para usar a palavra que pensa. Augusto fechou os olhos. Não começa. Helena virou para ele. Eu não comecei nada hoje. Por alguns segundos, só se ouviu o aparelho de ar-condicionado e o som distante de um carro passando na rua. Isabela olhou para a mãe. Vocês podem parar de falar como se eu já soubesse metade da conversa. Helena apoiou as mãos na mesa. Tá bom. Ela olhou diretamente para a filha. Há 23 anos, a empresa da família de Daniel estava praticamente quebrada. Daniel virou para pé. Augusto não negou. A mãe dele interrompeu. Isso não é tão simples. Helena nem olhou para ela. Quase nunca é. Isabela sentiu o estômago apertar, mas não disse nada.
Helena continuou. Eles tinham patrimônio, tinham nome, tinham imóveis, tinham uma imagem excelente. O que não tinham era dinheiro suficiente para manter tudo funcionando. Daniel encostou as costas na cadeira. Pai, Augusto passou a mão pela mesa, como se procurasse um objeto que não estava ali. Foi uma crise. Que crise? Uma sequência de decisões ruins. Helena corrigiu. Uma sequência de decisões ruins escondidas de quem tinha poder para impedir. Augusto olhou para ela. Eu tinha 30 e poucos anos. E a assinatura? A mãe de Daniel bateu a unha no tampo. Você veio buscar sua filha ou fazer um julgamento? Helena finalmente virou para ela. Se eu quisesse julgamento, teria trazido mais gente. A mulher ficou em silêncio. Daniel olhou pro pai. Como ela entrou nisso? Augusto respondeu. Ela trabalhava com seu avô. Helena soltou um som quase divertido. Trabalhava com. Augusto baixou o rosto. Tá. Ela reorganizou parte das empresas dele. Parte? Ele passou a mão pela testa. Helena, por favor. Você quer contar ou quer reduzir? Isabela nunca tinha visto a mãe falar daquele jeito. Em casa, Helena podia ser dura, mas quase sempre escolhia humor antes de confronto. Ali, cada frase parecia sair de um lugar antigo. Augusto apoiou os cotovelos na mesa. Ela encontrou os problemas antes de todo mundo. Que problemas? Daniel perguntou. Números que não fechavam, dívidas mal distribuídas, contratos assumidos sem margem, coisas assim. Helena olhou para Isabela. Seu pai também viu. Isabela ficou imóvel. O nome do pai nunca tinha entrado naquela noite como presença. Até ali, era só uma ausência antiga. Mãe. Helena percebeu a mudança nela. E Uzai? Meu pai trabalhou com eles? A resposta demorou. Trabalhou comigo. Augusto levantou os olhos. Ele foi a pessoa que percebeu primeiro que alguma coisa não fazia sentido. Isabela virou para Augusto. Você conheceu meu pai? Conheci. A voz dele saiu quase quebrada. E nunca achou importante contar isso quando perguntou o nome da minha mãe? Eu não sabia quem você era. Depois do sobrenome sabia. Augusto não respondeu. Isabela sentiu o rosto esquentar. A mãe de Daniel entrou rápido demais. Isso aconteceu antes de vocês nascerem. Não tem relação com o namoro. Helena olhou para ela. Então por que você fez tanta questão de saber de que família minha filha vinha? A mulher segurou a taça. A resposta não veio. E aí, Isabela percebeu uma coisa que mudava o desenho da noite. A mãe de Daniel não estava apenas sendo preconceituosa, ela estava procurando alguma coisa. Desde o início, cada pergunta sobre casa, trabalho, pai, mãe, sobrenome, tudo tinha sido feito com a delicadeza de quem investiga sem admitir que está investigando. Isabela se inclinou para frente. Você desconfiou. A mulher arregalou os olhos. Do quê? De quem eu era. Não seja absurda. Quando ele disse meu sobrenome, seu marido quase derrubou o guardanapo. Você olhou para ele antes de olhar para mim. Daniel virou para a mãe. Ela manteve o queixo levantado. Eu não tenho que responder a uma interpretação sua. Helena apoiou um dedo sobre a mesa. Mas devia responder ao seu filho. Daniel ficou muito quieto. Mãe? A mulher desviou os olhos. Foi o bastante. Ele se levantou. Você sabia? Daniel. Sabia o quê? Augusto falou. Ela não sabia que Isabela era filha da Helena. Daniel virou para ele. Mas sabia que podia ser. Ninguém respondeu. Daniel riu sem humor. Tá de brincadeira. A mãe dele levantou também. Não fala comigo desse jeito. Você passou o jantar testando ela? Eu estava tentando entender. Humilhando? Eu fiz perguntas. Isabela fechou os olhos por um segundo. Helena não. Você continua igual, disse ela. A mãe de Daniel virou para Helena. E você continua chegando tarde e querendo ser dona da versão final. Augusto ficou de pé. Chega. Dessa vez, a voz dele encheu a sala. Mas Helena não recuou. Não. Agora não. Augusto apertou os dedos contra o encosto da cadeira. Helena falou mais baixo. Você perguntou por que eu disse que eles esqueceram uma coisa importante, Isa. Isabela assentiu. Perguntei. Eles esqueceram de onde veio o dinheiro que salvou a empresa. Daniel parou. A mãe dele soltou a taça. Não caiu. Bateu no pires e inclinou, espalhando vinho pela toalha branca. Augusto ficou olhando a mancha. Isabela demorou alguns segundos para processar. O dinheiro era seu. Helena balançou a cabeça. Não. A resposta confundiu todo mundo, até Daniel. Então de quem era? Helena olhou para a filha. Era nosso. Isabela franziu a testa.
Nosso quem? Meu e do seu pai. A sala ficou muda. Isabela respirou pela boca. Não porque entendia, porque ainda não entendia. Meu pai não tinha esse tipo de dinheiro. Helena olhou para ela com um cuidado que parecia doer. Você conheceu seu pai depois que ele já tinha perdido quase tudo. A frase deixou Isabela sem reação. Daniel sentou de novo. Augusto não conseguia olhar para ninguém. Helena continuou. Antes de você nascer, seu pai era sócio minoritário de uma empresa de logística. Não era um homem rico do jeito que essa família entende riqueza. Mas ele tinha participação, imóveis pequenos e uma reserva que levou anos para construir. Isabela mal piscava. Você nunca me contou. Não. Por quê? Porque depois ele nunca quis que você crescesse, achando que tinha perdido alguma coisa que era sua por direito. Mas perdeu? Helena ficou em silêncio. Isabela se levantou. Mãe, ele perdeu? Augusto respondeu por ela. Sim. Helena fechou os olhos. Isabela virou para ele. Por causa de vocês? Augusto assentiu devagar. Foi aí que Daniel ficou de pé outra vez. Pai, fala direito. Augusto olhou para o filho. Quando tudo começou a ruir, ninguém queria colocar dinheiro na empresa. Seu avô tinha queimado confiança com bancos e parceiros. A Helena encontrou uma maneira de segurar as operações, mas precisava de capital imediato. Daniel apontou para Helena. E ela colocou? Parte. Augusto olhou para Isabela. Seu pai colocou o resto. Isabela deu um passo para trás. A cadeira bateu na perna dela. Helena se levantou, mas não tentou tocar a filha. Isabela precisava de espaço quando estava tentando entender alguma coisa. A mãe sabia. Quanto? Augusto apertou os lábios. Quase tudo que ele tinha. Daniel passou as mãos pelo cabelo. Por quê? Helena respondeu. Porque se aquela empresa caísse, mais de 600 pessoas perderiam emprego de uma vez. A mãe de Daniel soltou. E por que ele receberia de volta? Helena virou para ela. Receberia. Então não foi caridade. Eu nunca disse que foi. A mulher levantou o queixo, como se tivesse encontrado terreno firme. Pois é, foi um investimento. Helena a encarou, que não foi devolvido no prazo. Silêncio. Daniel olhou pro pai. Augusto fechou os olhos. A mãe de Daniel ficou imóvel. Isabela sentiu que alguma coisa maior estava escondida atrás daquela pausa. Não devolveram. Helena passou a língua pelos lábios antes de responder. Não daquele jeito. Augusto se adiantou. Eu tentei. Helena riu uma vez. Você tentou quando já era tarde. Eu não controlava tudo, mas assinava. Meu pai controlava. Você assinava. Daniel bateu a palma na mesa. Que droga aconteceu? A mãe dele respondeu. Seu avô morreu pouco depois. A empresa ainda estava se recuperando. Era impossível quitar tudo. Helena olhou para Isabela. Seu pai aceitou renegociar. Então ele recebeu uma parte. E o resto? Helena não respondeu imediatamente. Isabela começou a entender antes de ouvir. Ele perdeu. A mãe assentiu. Sim. E depois a gente viveu daquele jeito por quê? Helena respirou pelo nariz. Porque ele não quis cobrar destruindo o que tinha ajudado a salvar. E porque eu fui embora da empresa depois. Por quê? Ninguém respondeu. Isabela olhou para Augusto. Por quê? Ele se sentou. Porque houve uma acusação. Helena ficou dura. Daniel percebeu. Contra quem? Augusto olhou para Helena. Contra ela. Isabela sentiu uma raiva seca subir pelo peito. Que acusação? A mãe de Daniel falou antes. Desvio. Helena virou devagar para ela. A palavra ficou entre as duas. Isabela olhou para a mãe. Você foi acusada de roubar dinheiro dessa empresa? Helena assentiu. Fui. Daniel passou a mão pelo rosto. Isso não faz sentido. Ela colocou dinheiro na empresa e depois acusaram ela de roubar? A mãe dele respondeu. É muito fácil contar assim agora. Helena deu um passo na direção dela. Então, conta do seu jeito. A mulher hesitou. Foi um detalhe curto, mas todos viram. Helena continuou. Conta. Eu não era responsável. Eu não perguntei isso. Seu problema sempre foi esse. Você entra numa sala e faz parecer que só existe uma resposta possível. Helena cruzou os braços. Tem pergunta que fica simples quando a gente para de mentir. Augusto ergueu a mão. Não vai ajudar. Isabela olhou para ele. Você sabia que minha mãe era inocente? Augusto não respondeu. Sabia? Ele fechou os olhos. Eu suspeitava. Isabela riu. Foi pior do que se tivesse gritado. Suspeitava. Daniel se aproximou do pai. E deixou acontecer? Augusto levantou. Eu tinha uma empresa desmoronando.
um pai doente e centenas de funcionários. Eu não sabia em quem confiar. Helena falou. Então confiou em quem tinha mais a perder se a verdade aparecesse. Augusto virou para ela. Eu era jovem. Seu filho também é. A frase caiu pesada. Daniel ficou imóvel. Helena apontou o olhar para ele. E hoje ele fez exatamente o que você fez naquela época. Daniel engoliu seco. Isabela sabia o que vinha. Mesmo assim, doeu. Helena continuou. Viu alguma coisa errada acontecendo. Percebeu que tinha gente passando do limite e ficou tentando não escolher lado. Daniel não tentou se defender. Talvez porque não houvesse defesa. Isabela pegou a bolsa. Eu preciso sair daqui. Daniel deu um passo. Isa. Ela levantou a mão. Não. Ele parou. Helena se aproximou. Eu vou com você. Isabela olhou para a mãe. Não. Foi a primeira vez que Helena pareceu atingida. Eu preciso ficar sozinha. Tá. E depois você vai me contar tudo. Helena assentiu. Tudo que eu devia ter contado antes. Isabela saiu. Daniel ficou parado no meio da sala, vendo a porta fechar. Não correu atrás dela. Pela primeira vez naquela noite, entendeu que correr atrás poderia ser outra forma de tentar controlar o momento. Helena pegou o casaco. Antes de sair, parou perto dele. Ela gosta de você. Daniel fechou os olhos. Yusai. Não. Hoje você descobriu que isso não basta. Ela saiu. A porta se fechou e a família ficou sozinha. Foi aí que a mãe de Daniel fez uma coisa que ninguém viu. Enquanto Augusto discutia com o filho no escritório, ela entrou no lavabo, trancou a porta e pegou o celular. Abriu um contato antigo que não usava havia quase 4 anos. Escreveu apenas. Helena voltou. Ficou olhando a mensagem por alguns segundos. Apagou. Escreveu outra. A filha dela sabe alguma coisa. Apagou de novo. Só na terceira tentativa, enviou. Precisamos conversar. Depois guardou o telefone. Diante do espelho, ajeitou o cabelo. As mãos tremiam. Ela segurou uma na outra até parar. Quando saiu, a expressão já tinha voltado ao lugar. No escritório, Daniel estava diante do pai. Quero saber tudo. Augusto abriu uma gaveta, tirou uma garrafa de uísque e tornou a guardar sem servir. Não tem tudo para saber. Daniel riu. Você conhece a mãe da minha namorada há mais de 20 anos. A família dela colocou dinheiro na nossa empresa. Ela foi acusada de desvio. O pai dela perdeu quase tudo tentando salvar vocês. E você acha que não tem tudo para saber? Augusto apoiou as mãos na mesa. Você não entende aquela época. Então me explica. Seu avô mandava em tudo. Você assinava. Augusto ergueu os olhos. A frase de Helena tinha chegado ao filho rápido. É fácil julgar depois. Daniel ficou quieto. Depois assentiu. Augusto estranhou. Daniel continuou. Hoje eu passei 2 horas pensando exatamente isso. Que minha mãe era difícil, que Isabela precisava entender, que eu estava tentando manter todo mundo em paz. Ele deu uma risada amarga. E agora estou descobrindo que talvez seja a tradição da família. A gente chama covardia de contexto. Augusto levou alguns segundos para responder. Cuidado. Com o quê? Com a vontade de virar uma pessoa melhor em 5 minutos. Ela também pode ser uma forma de egoísmo. Daniel ficou parado. A frase entrou. Augusto sentou. Se você quer reparar alguma coisa com Isabela, primeiro aceita que talvez não dê. Daniel Olhau Propai. Você tentou reparar com Helena? Augusto não respondeu. Era resposta suficiente. Daniel saiu do escritório. No corredor, encontrou a mãe esperando. Não vai atrás dela? Ela perguntou. Não agora. Finalmente uma decisão sensata. Daniel olhou para a mãe. Você sabia do sobrenome? Eu conhecia. Quando? Quando você falou dela pela primeira vez. Você nunca perguntou. Porque eu achei coincidência. E hoje, ela cruzou os braços. Hoje eu quis confirmar. Daniel assentiu devagar. Então o jantar foi uma armadilha. Não. Você perguntou onde a mãe dela mora, o que faz, de onde vem. Fez questão de falar de dinheiro. Queria ver se ela reagia. Eu queria proteger você. Daniel riu. De quê? De uma mulher que não sabia nem que a família dela salvou a nossa? A mãe dele ficou com o rosto duro. Você tá ouvindo a versão da Helena. E qual é a sua? Ela abriu a boca. Daniel esperou. Qual é? A mulher desviou. Eu não vou discutir isso no corredor. Claro. Ele passou por ela. A mãe segurou o braço dele. Daniel. Ele parou. Você não sabe do que aquela mulher é capaz. Daniel olhou para a mão dela no braço. Depois para o rosto da mãe. Engraçado.
Que foi? Ela acabou de entrar aqui e podia ter humilhado todo mundo. Não fez. A mãe soltou o braço dele. Ela tá esperando. Esperando o quê? A mulher não respondeu. Daniel percebeu o medo, não a arrogância. Medo. Foi o primeiro momento em que ele entendeu que a parte mais importante daquela história ainda estava escondida. No dia seguinte, Isabela não foi trabalhar. Ficou sentada no chão da sala da mãe, cercada por caixas que Helena tinha trazido do quarto de serviço. Nenhuma delas parecia esconder uma fortuna. Guardavam papéis, pastas, fotografias, contratos antigos, correspondências. A vida que seus pais tinham fechado antes que ela tivesse idade para perguntar. Helena colocou uma caneca de café perto da filha. Isabela não tocou. Você devia ter me contado. Devia. Não quero justificativa. Não vou dar. Isabela ergueu os olhos. Essa resposta desarmou parte da raiva. Por que não contou? Helena sentou no sofá. Porque seu pai me pediu. E depois que ele morreu, porque eu continuei com medo. Do quê? Helena passou a mão numa pasta fechada. De você olhar para a infância e achar que faltou alguma coisa. Faltou. Dinheiro? Verdade. Helena ficou em silêncio. Isabela puxou uma fotografia. Nela a mãe parecia 20 anos mais nova. Ao lado estava o pai de Isabela, sorrindo. Augusto aparecia no fundo. Isso foi onde? Num evento da empresa. Vocês eram amigos? Helena respondeu com cuidado. Eu e Augusto trabalhávamos juntos. Seu pai confiava nele. Isabela soltou a foto. Erro dele. Helena não corrigiu. E a mãe do Daniel? A mãe demorou. Ela já fazia parte da família. Ela te odiava? Não no começo. E depois? Helena passou o polegar pela borda da caneca. Depois ela passou a acreditar que eu tinha poder demais. Isabela franciu a testa. Você tinha? Eu tinha acesso. A quê? Aos números, aos contratos, às decisões que ninguém gostava de explicar. E descobriu alguma coisa. Helena olhou para a filha. Descobri. Isabela esperou. Foi isso que causou a acusação? Helena assentiu. Em parte. Quem te acusou? Silêncio. Mãe. Helena abriu uma pasta. Eu não tenho prova suficiente para dizer o nome que você quer ouvir. Isabela se inclinou. Mas você sabe. Eu sei quem se beneficiou. Quem? Helena colocou um documento na frente dela. Isabela leu. Era uma cópia de uma movimentação financeira antiga, com valores e empresas que ela não conhecia. Eu não entendo isso. Nem precisa. O importante é a data. Isabela Olhau. A movimentação tinha acontecido semanas antes da acusação contra Helena. E esse dinheiro saiu de uma empresa da família e foi parar numa estrutura ligada a um fornecedor. E você encontrou. Seu pai encontrou primeiro. Isabela sentiu a garganta apertar. Foi por isso que ele colocou o dinheiro depois? Porque queria cobrir o rombo? Não. Helena balançou a cabeça. Ele colocou dinheiro porque acreditou que Augusto ia limpar a empresa e devolver. E devolveu? Parte. E a outra parte? Helena olhou para o documento. Virou o preço de manter certas coisas enterradas. Isabela se afastou. Meu pai comprou o silêncio de alguém? Não. Então quem? Helena tocou o papel. Seu pai foi convencido a não levar tudo adiante. Por Augusto? Por mim. Isabela ficou imóvel. Você pediu para ele ficar quieto? Pedi. Por quê? Helena fechou os olhos. Porque eu achei que conseguiria resolver sem destruir todo mundo. A ironia foi tão clara que Isabela quase riu. Você também tentou não escolher lado. Helena abriu os olhos. A frase encontrou o alvo. Sim. Foi a primeira vez que Isabela viu a mãe não como a mulher que entrara numa sala e fizera todos se levantarem, mas como alguém que também tinha errado. Helena apertou as mãos. E seu pai pagou parte do preço pelo meu erro. Isabela olhou para a fotografia outra vez. Ele te culpava? Não. Devia. Talvez. Você está me dizendo que ele perdeu dinheiro, ficou doente anos depois, morreu sem recuperar tudo e nunca te culpou? Helena olhou para o chão. Seu pai tinha muitos defeitos. Guardar ressentimento não era um deles. Isabela ficou quieta. Depois perguntou. Daniel sabe disso? Não. Augusto? Uma parte. E a mãe dele? Helena demorou. Mais do que admite. Isabela fechou a pasta. O celular vibrou. Daniel, era a sexta ligação desde a noite anterior. Isabela virou a tela para baixo. Helena viu. Você vai falar com ele? Não sei. Não pune ele pelo que o pai fez. Isabela olhou para a mãe. Eu tô punindo pelo que ele fez.
Helena assentiu. Justo. Daniel não ligou pela 7ª vez. Em vez disso, mandou uma mensagem. Eu não vou aparecer aí. Não vou pedir para você me perdoar hoje. Só quero dizer uma coisa. Eu vi o que fizeram e fiquei tentando controlar sua reação em vez de impedir a agressão. Não tem desculpa. Quando você quiser falar, eu vou ouvir. Isabela leu 2 vezes. Não respondeu, mas também não apagou. Naquela tarde, Daniel voltou ao escritório do pai. Augusto estava sozinho. Quero os documentos antigos. Não. Por quê? Porque isso não é problema seu. Virou quando minha mãe usou essa história contra a Isabela. Augusto levantou. Você não sabe se usou. Daniel puxou uma cadeira e sentou. Então me prova. Augusto encarou o filho. Você acha que tudo se resolve com documento? Não. Mas mentira costuma deixar papel. Augusto caminhou até a janela. Seu avô mandou destruir muita coisa. Daniel sentiu um frio na boca do estômago. Muita coisa? Augusto virou. Eu encontrei cópias anos depois. Ei, guardei. Daniel levantou. Onde? Augusto hesitou. Daniel deu um passo. Pai, não aqui. Então onde? A porta abriu. A mãe de Daniel entrou sem bater. Os dois se viraram. Do que vocês estão falando? Augusto respondeu. De nada. Ela olhou para o marido, depois para o filho. Não trata ele como criança. Daniel deu um sorriso sem humor. Ótimo conselho. A mãe fechou a porta. Você está fuçando uma coisa que não entende. Você fala isso toda vez que eu chego perto de uma resposta. Porque algumas respostas custam caro. Daniel olhou para ela. Para quem? A mulher ficou calada. Augusto caminhou até a estante. Chega. Ela virou rápido. Augusto. Chega. Ele puxou um livro grosso. Atrás havia um pequeno compartimento embutido. Daniel olhou para a mãe. Pela primeira vez, ela perdeu a cor de verdade. Augusto tirou uma pasta. A mulher deu um passo. Você disse que tinha destruído. O silêncio depois daquela frase foi tão completo que ninguém precisou perguntar se ela sabia da pasta. Daniel olhou para o pai, depois para a mãe. Destruído o quê? Augusto segurou a pasta. A esposa percebeu o erro tarde demais. Eu quis dizer. Não. Daniel apontou. Sem corrigir agora. O que você achou que ele tinha destruído? Ela não respondeu. Augusto colocou a pasta na mesa. Daniel, você precisa entender uma coisa antes de abrir. Eu já ouvi isso demais. Seu avô não foi o único responsável. A mãe de Daniel fechou os olhos. Augusto continuou. E eu também não fui só vítima. Daniel olhou para a pasta. Quem acusou Helena? Augusto respondeu. Oficialmente a diretoria. Quem levou a suspeita para a diretoria? Augusto olhou para a esposa. Daniel acompanhou o olhar. A mãe dele ficou imóvel. Não. A palavra saiu baixa. Augusto não desviou. Daniel deu um passo para trás. Mãe? Ela ergueu o queixo. Eu tinha 28 anos. Daniel riu de incredulidade. Isso virou justificativa genética nessa família. Eu estava grávida de você. Daniel parou. A mulher continuou. Agora mais rápido. Seu avô dizia que, se aquela empresa caísse, a gente perderia tudo. Sua casa, o plano de saúde, o futuro, tudo. Helena descobriu movimentações que ele não podia explicar. Ela queria afastá-lo da administração. Daniel olhou para o pai. Augusto não negou. A mãe continuou. Eu ouvi uma conversa. Ela disse que, se fosse necessário, entregaria os documentos. Então você acusou ela de roubo? Eu levantei uma suspeita. Com base em quê? Ela fechou a boca. Daniel entendeu. Em nada. Não foi assim? Então como foi? Seu avô me mostrou transferências autorizadas pela Helena. Augusto falou. Transferências que faziam parte da reorganização. Eu não sabia. A voz dela subiu pela primeira vez. Eu não sabia. Silêncio. Ela respirou uma vez. Eu achei que ela estava tirando dinheiro enquanto a empresa afundava. Daniel olhou para o pai. E quando descobriram que não? Augusto apertou os lábios. Já tinha virado um escândalo interno. Vocês corrigiram. Ninguém respondeu. Daniel soltou uma risada seca. Claro. A mãe se aproximou. Você não entende. Se a gente admitisse naquele momento que a acusação era falsa, seu avô perderia o controle da empresa. Os credores saberiam que havia fraude na administração. Tudo cairia. Daniel olhou para ela como se estivesse vendo outra pessoa. Então deixaram Helena carregar isso. Ela não foi presa. Não houve processo. Que generosos. Daniel. E o pai da Isabela? Augusto respondeu. Retirou o apoio pessoal à família,
mas manteve o dinheiro na empresa por tempo suficiente para evitar demissões. Daniel passou a mão pelo rosto. Por quê? Augusto olhou para a pasta. Porque ele era melhor do que nós. A mãe de Daniel se virou. Não faz isso. Fazer o quê? Transformar ele em santo e a gente em monstros. Augusto respondeu. Não precisa transformar. Ela ficou em silêncio. Daniel puxou a pasta para perto. A mãe avançou. Não abre. Ele ergueu os olhos. Por quê? Porque você vai destruir sua família por uma mulher com quem você nem sabe se vai casar. A frase saiu antes que ela pudesse recolher. Daniel ficou imóvel. Augusto fechou os olhos. Daniel soltou a pasta. É isso. O quê? Foi isso a noite inteira. Daniel. Não era medo da Isabela ser pobre. A mãe dele não se mexeu. Era medo dela não ser. Ela tentou responder. Daniel não deixou. Você viu o sobrenome? Começou a perguntar. Queria saber o quanto ela conhecia. Queria descobrir se Helena tinha contado. A mulher apertou os dedos. Daniel continuou. E quando percebeu que Isabela não sabia de nada, você podia ter parado. Ela desviou os olhos, mas não parou. Agora presta atenção nessa parte. Se você fosse o Daniel, descobrir que sua própria mãe ajudou a destruir a reputação da mãe da mulher que você ama, mudaria tudo para você. Ou o erro dele naquele jantar já teria passado do limite? Me conta de onde você está assistindo e que horas são aí, porque o que ele encontrou naquela pasta tornava essa história ainda pior. Daniel abriu. Havia cópias de memorandos, registros de reuniões, cartas antigas e uma folha dobrada separada das outras. Ele reconheceu a assinatura do pai, reconheceu a assinatura do avô e viu uma terceira assinatura, Helena Vasconcelos. O documento era um acordo. Daniel leu devagar. Depois outra vez. Pai. Augusto não respondeu. Isso diz que ela renunciou a qualquer cobrança imediata em troca da manutenção dos empregos e da devolução futura do capital colocado pelo marido. Sim, Daniel folheou. E essa cláusula? Augusto fechou os olhos. Lê, Daniel lê. Se a empresa retomasse determinados níveis financeiros, parte do valor não devolvido seria convertida em participação. Daniel parou. Olhou pro pai. Participação? Augusto assentiu. A mãe de Daniel se sentou. Isso nunca foi executado. Daniel virou a página. Por quê? Augusto respondeu. Porque Helena saiu antes. Mas o acordo continuava válido? Em parte. Em parte como? Augusto passou a mão pelo rosto. Seu avô renegociou depois. Daniel folheou mais rápido. No fim da pasta havia uma avaliação antiga. O percentual equivalia a uma participação pequena naquela época. Hoje, com o crescimento da empresa, não seria pequena. Daniel ficou olhando os números. Quanto? Augusto respondeu baixo. Se tudo tivesse sido cumprido como estava escrito, a família de Isabela teria hoje uma participação relevante no grupo. A mãe de Daniel interrompeu. Isso é hipotético. Augusto olhou para a esposa. Não totalmente. Ela se levantou. Augusto. Daniel levantou os olhos. O que significa não totalmente? O pai respirou devagar. Significa que seu avô nunca conseguiu anular tudo. Daniel sentiu o corpo ficar rígido. Então Helena ainda tem direito? Augusto balançou a cabeça. Não sei. Como você não sabe? Porque parte dos documentos sumiu. Parte foi renegociada. Houve mudanças societárias. Não é uma coisa que você resolve lendo uma pasta. Daniel olhou para a mãe. Ela estava pálida, mas havia algo diferente no rosto dela. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de outra coisa. Você sabia disso também? Ela não respondeu. Daniel repetiu. Sabia? Eu sabia que existia um acordo. E humilhou a filha da pessoa que pode ser credora da nossa família na nossa própria mesa? Ela apertou a mandíbula. Eu queria saber se ela veio por isso. Daniel ficou sem palavras. Augusto olhou para a esposa como se ainda pudesse se decepcionar. Você achou que Isabela estava com ele por causa da empresa? Eu não sabia. Então decidiu testar humilhando. Eu precisava proteger meu filho. Daniel fechou a pasta. Não usa meu nome para isso. Ela se calou. Daniel pegou a pasta. Augusto segurou. Não leva. Vou mostrar para Helena. Não. Por quê? Porque isso não é tudo. Daniel parou. O que falta? Augusto olhou para a esposa. Ela encarou o marido. E pela primeira vez naquela conversa, os dois pareciam ter medo da mesma coisa. Augusto falou. Tem um documento que não está aí. Daniel apertou a pasta. Que documento? Augusto demorou tanto
que Daniel quase perguntou de novo. Uma carta do pai da Isabela. O ar pareceu desaparecer da sala. Para quem? Augusto respondeu. Para mim. Cadê? Eu o guardei. Onde? Augusto olhou para o filho. Não sei mais. A mãe de Daniel soltou uma risada nervosa. Conveniente. Augusto virou para ela. Você sabe que eu guardei. Sei que você dizia que tinha guardado. Daniel olhou de um para o outro. O que tinha nessa carta? Augusto sentou. Ele dizia que não queria o dinheiro de volta. Daniel franziu a testa. Que? Não do jeito que a Helena entendia. A mãe de Daniel ficou imóvel. Augusto continuou. Ele escreveu que tinha descoberto a verdade sobre a acusação contra ela. Daniel sentiu os dedos apertarem a pasta. Ei! Augusto levantou os olhos. E que sabia exatamente quem tinha criado a história. A mãe de Daniel perdeu a cor. Daniel olhou para ela. Foi você. Ela não respondeu. Augusto continuou. Mas essa não era a pior parte da carta. A esposa virou rápido. Augusto, cala a boca. Ele olhou para ela. Foi uma ordem que talvez tivesse funcionado 20 anos antes. Não funcionou agora. Daniel deu um passo. O que era? Augusto fechou os olhos. Ele dizia que não ia expor ninguém. Por quê? Porque havia uma criança envolvida. Daniel ficou confuso. Augusto assentiu. A mãe dele sentou devagar. Daniel olhou para ela. Ele ficou quieto por minha causa. Augusto respondeu. Em parte. Que outra parte? Augusto abriu a boca. A campainha tocou. Ninguém se mexeu. Poucos segundos depois, o funcionário apareceu na porta do escritório. Senhor Augusto. Dona Helena está aqui. Daniel virou. A mãe dele levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Você chamou ela? Augusto balançou a cabeça. Daniel também. O funcionário continuou. Ela disse que veio buscar uma coisa que deixou nesta casa há 23 anos. A mãe de Daniel fechou os olhos. Augusto ficou pálido. Daniel olhou para a pasta nas próprias mãos e entendeu que Helena não tinha voltado apenas para proteger Isabela. Ela tinha voltado porque, depois de 23 anos, finalmente decidira terminar uma conversa que todos naquela família tinham feito de tudo para manter enterrada. Helena entrou no escritório sem olhar primeiro para Augusto. Olhou para a pasta nas mãos de Daniel, depois para a mulher sentada perto da janela. Então vocês acharam. A mãe de Daniel se levantou. Você sabia que estava aqui? Eu sabia que alguma coisa ficou. Augusto aproximou uma cadeira. Helena nem tocou nela. Daniel colocou a pasta sobre a mesa. Meu pai disse que existe uma carta. Helena olhou para Augusto. Existe? Existe-a. Não brinca comigo. Eu guardei. Então cadê? Augusto passou a mão pelo rosto. Eu procurei depois que você foi embora. Não estava mais onde deixei. Helena ficou olhando para ele. Quem sabia onde estava? A pergunta não precisava de resposta. Todos olharam para a mãe de Daniel. Ela soltou uma risada curta. Vocês decidiram que eu sou culpada de tudo agora. Helena puxou uma cadeira. Dessa vez sentou. Não. Algumas coisas foram culpa minha. A resposta pareceu confundir a outra mulher. Helena continuou. Eu devia ter denunciado o que encontrei antes. Devia ter impedido meu marido de colocar quase tudo que tinha naquela empresa. Devia ter contado a verdade para minha filha muito antes de hoje. Isabela apareceu na porta naquele momento. Ninguém tinha ouvido a entrada dela. Helena se levantou. Isabela segurava uma pasta fina contra o corpo. Contínua. Daniel ficou imóvel. Não sabia se aproximava. Escolheu não fazer isso. Helena olhou para a filha. Eu não sabia que você vinha. Eu também não. Isabela entrou. Até meia hora atrás. A mãe de Daniel cruzou os braços. Que conveniente. A família inteira reunida. Isabela olhou para ela. Minha família inteira não está aqui. A mulher entendeu. Baixou os olhos por um instante. Isabela colocou a pasta sobre a mesa. Encontrei isso numa das caixas da minha mãe. Helena franziu a testa. O quê? Uma cópia de uma carta. Augusto levantou tão rápido que a cadeira se moveu para trás. Do seu pai? Isabela assentiu. O rosto da mãe de Daniel mudou. Foi pouco. Mas Isabela viu. Você sabia que existia uma cópia, disse Isabela. Não. Sabia. Você não pode afirmar isso. Isabela puxou uma folha. Posso perguntar. A mulher ergueu o queixo. Pergunta. Por que você mandou mensagem para o Dr. Álvaro ontem à noite? O silêncio veio seco. Daniel virou para a mãe. Quem é Álvaro? Augusto respondeu. Era advogado do meu pai. A mãe de Daniel olhou para Isabela.
Como você sabe disso? Porque ele ligou para minha mãe hoje cedo. Helena ficou surpresa. Ligou? Isabela assentiu. Disse que recebeu uma mensagem dela ontem e achou que tinha chegado a hora de parar de fingir que não sabia de nada. A mãe de Daniel fechou os olhos. Augusto se aproximou da esposa. Você falou com ele? Eu só mandei uma mensagem. Para quê? Para entender o que ainda existia. Isabela observou a mulher. Então você sabia que ainda existia alguma coisa. Ela percebeu que tinha se encurralado. Tentou mudar de direção. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Você não sabe o que era viver naquela casa naquela época. Isabela respondeu. Então explica. A mulher olhou ao redor. Helena estava ali. Augusto. Daniel. Isabela. Não havia mais ninguém para quem ela pudesse contar uma versão diferente em particular. Ela se sentou. Seu avô, disse para Daniel, não aceitava perder controle de nada. Nem da empresa, nem das pessoas. Daniel ficou de pé perto da estante. Oh, Isai. Não, você não sabe. Ela olhou para Helena. Ela enfrentava ele. Helena não negou. Na frente dos diretores, na frente de fornecedor, dentro de casa, quando ele fazia reunião aqui. Ela dizia que os números estavam errados e que algumas operações podiam acabar com tudo. Porque estavam errados, Augusto disse. A esposa virou para ele. Hoje é muito fácil dizer isso. Na época também era verdade. Ela ignorou. Eu estava grávida. Seu pai passava noites fora tentando segurar a empresa. Seu avô dizia que Helena queria tomar o controle, afastar a família e entregar tudo para os credores. Helena perguntou, e você acreditou? A mulher apertou os lábios. Eu queria acreditar. Essa resposta fez Helena ficar quieta. Talvez porque fosse mais verdadeira do que uma negação. A mulher continuou. Quando seu avô me mostrou transferências assinadas por ela, eu achei que tinha encontrado a prova. Isabela olhou para a mãe. Eram as transferências da reorganização. Eu usei Royer. Quando descobriu? A pergunta deixou a mulher imóvel. Isabela repetiu. Quando? Augusto olhou para a esposa. Daniel também. Ela respondeu baixo. Antes da reunião da diretoria. Helena não se mexeu. Por um momento nem Isabela entendeu. Depois entendeu. Então você sabia que minha mãe não estava desviando dinheiro antes de acusarem ela oficialmente. A mulher levantou de novo. Eu sabia que podia haver outra explicação. Não foi o que eu perguntei. Não transforma isso numa coisa simples. Isabela apoiou as duas mãos na mesa. Você descobriu que aquelas transferências tinham autorização e faziam parte do plano para salvar a empresa. Silêncio. Sim ou não? A mulher respirou pela boca. Sim. Daniel fechou os olhos. Helena não disse nada. Foi pior. A mãe dele continuou depressa. Mas naquela altura seu avô já tinha falado com outras pessoas. Se eu voltasse atrás, ele saberia que fui eu que confirmei a informação errada. Augusto podia perder a posição. A empresa podia afundar. Daniel abriu os olhos. Então você deixou. Eu estava tentando proteger vocês. Você deixou. Daniel, eu tinha um bebê para criar. Ele olhou para a mãe. Ela não respondeu. Você está dizendo que fez isso por mim. Eu estou dizendo que eu estava apavorada. Daniel deu um passo para trás. Não usa um bebê para absolver uma adulta. A frase fez Augusto baixar o rosto. A mãe de Daniel virou para Isabela. Você quer que eu diga que fui um monstro? É isso? Isabela balançou a cabeça. Não. A resposta surpreendeu todos. Eu quero entender por que meu pai ficou quieto. Helena olhou para a filha. Isa, eu li a carta. A mãe empalideceu. Tudo. Augusto se aproximou. Oquedizia. Isabela tirou a cópia da pasta. Ele escreveu que sabia quem tinha começado a acusação. A mãe de Daniel virou o rosto. Isabela continuou. E escreveu que não queria que isso fosse usado para destruir outra família. Daniel olhou para o papel. Por minha causa. Isabela olhou para ele. Não só. Helena fechou os olhos. Era o momento que ela temia. Isabela virou para a mãe. Foi você que pediu. Daniel franziu a testa. Augusto também. Helena permaneceu parada. A mãe de Daniel perguntou. O que? Isabela segurou a folha. Meu pai queria contar tudo depois que descobriu que Helena tinha sido acusada mesmo com vocês, sabendo que as transferências eram legítimas. Ela olhou para a mãe. E foi minha mãe que pediu para ele não fazer isso. Daniel ficou sem reação. Augusto murmurou. Helena? Ela assentiu. Foi. A mãe de Daniel riu, incrédula. Então agora eu tenho que agradecer. Helena virou para ela. Não. A palavra saiu baixa. Você tem que entender o tamanho da chance que recebeu.
O sorriso desapareceu. Helena continuou. Eu estava grávida da Isabela quando tudo aconteceu. Isabela segurou a própria respiração. Daniel olhou para ela. Helena apoiou uma mão na mesa. Meu marido queria ir até o fim. Queria abrir tudo, chamar a auditoria externa, contar para os credores, limpar meu nome. E você impediu, Augusto disse. Eu pedi que ele esperasse. Por quê? Helena olhou para Augusto. Porque se aquela empresa caísse naquele momento, não eram só vocês que iam perder casa e sobrenome. Ela apontou para a pasta. Mais de 600 famílias dependiam daquele salário. Augusto abaixou a cabeça. Helena continuou. E porque Daniel tinha acabado de nascer. Daniel ficou parado. Você pensou em mim? Eu pensei numa criança que não tinha culpa de ter nascido dentro daquela bagunça. A mãe dele soltou uma risada amarga. Que bonito. Helena virou para ela. Não foi bonito. Foi um erro. A mulher franziu a testa. Helena aproximou a cadeira e sentou. Eu achei que dava para preservar os empregos, proteger as crianças e resolver o resto depois. Ela olhou para Isabela. Não deu. Isabela ficou quieta. Helena continuou. Seu pai concordou porque eu pedi. Depois a empresa se recuperou mais rápido do que a gente esperava. Quando fomos cobrar o acordo, seu avô já tinha reorganizado participações, criado novas estruturas e transformado uma promessa simples numa briga que podia durar anos. Augusto interrompeu. Eu ofereci pagamento. Helena olhou para ele, depois que meu marido já tinha vendido 2 imóveis e fechado a empresa dele para cobrir dívida. Eu não tinha controle. Yuzai. Augusto ficou surpreso. Helena repetiu. Eu sei que você não tinha controle de tudo. Esse nunca foi o problema. Então qual era? Você tinha controle da sua boca. A frase deixou a sala muda. Você podia ter dito que a acusação era falsa. Podia ter dito que sabia. Podia ter ficado do nosso lado uma vez. Augusto fechou os olhos. Daniel olhou pro pai. A semelhança entre os dois, naquele instante, foi cruel. 2 homens de gerações diferentes que tinham assistido a uma mulher ser atacada enquanto tentavam preservar uma paz que só existia para quem não estava apanhando. Isabela percebeu. Daniel também. Foi ele quem quebrou o silêncio. Eu fiz igual. Helena não respondeu. Daniel olhou para Isabela. Ontem. Ela sustentou o olhar. Fez. Ela sentiu. Não pediu desculpa de novo. Ainda não. A mãe dele cruzou os braços. Então acabou? Todo mundo confessa alguma coisa, vocês me colocam como vilã e vão embora se sentindo melhores? Isabela virou para ela. Não acabou. A mulher sorriu com desprezo. Claro que não. Agora vem dinheiro. Isabela não reagiu. É isso que você pensa de mim desde o começo. Você apareceu namorando meu filho e usando um sobrenome que... Que ou que? A mulher parou. Isabela aproximou a cópia da carta. Termina. Um sobrenome ligado a uma dívida antiga. Então você sabia. A mãe de Daniel percebeu tarde demais. Daniel levantou a cabeça. Augusto ficou imóvel. Isabela não sorriu. Você acabou de dizer que eu usava um sobrenome ligado a uma dívida. Ontem você fingiu que nem sabia quem era minha mãe. A mulher empalideceu. Era o erro que Isabela precisava. Não uma prova jurídica. Não uma gravação escondida. A própria necessidade daquela mulher de justificar o preconceito tinha acabado de desmontar a mentira. Helena observou a filha. Não interferiu. Isabela continuou. Você não me humilhou porque achava que eu era pobre. A mulher ficou calada. Você me humilhou porque tinha medo de descobrir que eu sabia. Daniel olhou para a mãe. Ela tentou negar. Isabela não deixou. Se eu fosse só uma garota sem dinheiro, você ia sentir alívio. Se eu reagisse ao nome da empresa, ao acordo, à minha mãe, você saberia que o passado tinha voltado. A mulher bateu a mão na mesa. Eu estava protegendo o que é da minha família. Isabela respondeu. Com dinheiro que minha família ajudou a salvar. Não é tão simples. Oisai. A voz de Isabela baixou. Essa é a pior parte. Eu sei que não é. A mulher ficou surpresa. Isabela continuou. Você estava grávida. Tinha medo de perder segurança. Seu sogro te pressionava. Seu marido não enfrentava o pai. Eu consigo entender como você chegou naquela decisão. Por um segundo, ninguém respirou direito. A mulher parecia quase aliviada. Então Isabela terminou. Só não consigo aceitar que 23 anos depois, você ainda escolha a mesma decisão. O alívio desapareceu. A frase ficou. A mãe de Daniel abriu a boca. Nenhuma resposta veio. Helena olhou para a filha com algo próximo de orgulho, mas Isabela não estava olhando para ela.
Estava olhando para a mulher que, na noite anterior, tinha tentado fazê-la sentir vergonha de onde vinha. Minha mãe te protegeu quando podia ter acabado com sua reputação. A mulher apertou os lábios. Seu pai protegeu seu filho. Daniel olhou para a mãe. Isabela concluiu. E você recebeu a filha deles na sua mesa, tentando descobrir se ela era pobre o bastante para não ser perigosa. A mãe de Daniel ficou imóvel. Depois pegou a própria bolsa. Augusto chamou. Não vá embora assim. Ela viu. Como você quer que eu vá? Ninguém respondeu. Ela olhou para Daniel. Você acha que eu não faria tudo de novo para proteger você? Daniel ficou quieto. Os olhos dela mudaram. Havia medo ali. O mesmo medo que talvez existisse 23 anos antes. Daniel respondeu. É isso que me assusta. A mulher apertou a bolsa contra o corpo. Saiu sem dizer mais nada. A porta fechou. Helena não comemorou. Isabela também não. Porque ganhar uma discussão não devolvia 23 anos. Na semana seguinte, veio a primeira derrota. Os documentos antigos foram analisados por profissionais independentes escolhidos por Helena e Augusto em comum acordo. A conclusão inicial foi frustrante. A participação prevista no acordo não podia simplesmente ser entregue. Empresas tinham sido incorporadas, ativos tinham mudado de estrutura, obrigações haviam sido renegociadas e alguns direitos eram discutíveis depois de tanto tempo. Isabela ouviu a explicação numa sala de reunião e quase riu. Durante 2 dias, todo mundo tinha agido como se uma pasta pudesse reorganizar o passado. Não podia. Augusto se ofereceu para pagar uma quantia alta à família de Isabela. Helena recusou na mesma hora. Isabela não. Quanto? Perguntou. A mãe olhou para ela. Augusto também. Isabela continuou. Eu quero saber como você chegou no valor. Augusto mostrou a conta. Ela ouviu, fez perguntas. Pediu que explicassem de novo o que não entendeu. No fim, fechou a pasta. Não. Augusto pareceu cansado. É uma proposta justa. Talvez. Então por quê? Isabela encostou as costas na cadeira. Porque se vocês pagarem uma quantia e todo mundo assinar um acordo de confidencialidade, a história termina do mesmo jeito que começou. Augusto franziu a testa. Como? Com dinheiro comprando silêncio. Helena olhou para a filha. Isabela continuou. Meu pai não perdeu só patrimônio. Minha mãe perdeu nome profissional. E vocês continuaram contando a história de que essa família se salvou sozinha. Augusto baixou os olhos. Você quer tornar isso público? Não sei. Isso pode prejudicar gente que não teve nada a ver. Yusai. Era aí que a escolha ficava difícil. Isabela podia transformar aquilo numa vingança. Podia expor nomas. Podia deixar a internet fazer em 2 dias o que o tempo não tinha feito em 2 décadas. Mas havia centenas de funcionários na empresa atual. Gente que não conhecia Helena. Gente que não sabia quem tinha mentido 23 anos antes. Ela não queria repetir o erro de destruir muitos para atingir poucos. Helena percebeu antes que Isabela dissesse. Você está pensando no que seu pai faria? Isabela olhou para a mãe. Não. Não? Tô pensando no que eu faria. Foi assim que a proposta mudou. Sem milagre. Sem assinatura que transformasse Isabela numa bilionária de uma hora para outra. Augusto aceitou registrar formalmente, dentro da história institucional do grupo, que a recuperação da empresa décadas antes tinha dependido de capital e trabalho técnico de Helena e do marido dela. Também aceitou criar, com recursos pessoais da família e sem retirar dinheiro da operação, um fundo permanente de apoio a funcionários em crise financeira. O fundo recebeu o nome do pai de Isabela. Helena não gostou no começo. Ela ia odiar. Isabela sorriu. Por quê? Ele achava nome em placa uma cafonice. Então é perfeito. Finalmente uma coisa que ele não pode discutir. Helena riu pela primeira vez desde o jantar. Mas havia uma condição que Isabela fez questão de manter. A mãe de Daniel não participaria do anúncio enquanto não estivesse disposta a reconhecer a própria parte sem transformar medo em desculpa. Ela recusou. Durante 2 semanas. Na terceira, apareceu sozinha no apartamento de Helena. Isabela não estava. Helena abriu a porta e ficou olhando. Veio buscar alguma coisa? A mulher segurava uma caixa. Não. Helena esperou. Eu achei a carta original. O rosto dela mudou. Onde? Num cofre antigo do meu sogro. Helena não pegou a caixa. Por que trouxe? A mulher olhou para o corredor. Porque passei 23 anos dizendo que fiz o que precisava. Helena ficou em silêncio. E ontem eu li a carta de novo. Ela levantou os olhos.
Seu marido escreveu que não queria que Daniel crescesse pagando pelo medo dos adultos. Helena apertou a boca. A mulher continuou. Eu fiz exatamente isso com sua filha. Helena não facilitou. Fez. A outra mulher assentiu. O Isai. Era pouco, mas era a primeira frase sem defesa. Helena pegou a caixa. Você quer entrar? A mulher olhou para dentro. Não sei. Então decide. Ela demorou. Depois entrou. Não saíram amigas. Nem precisavam. Algumas histórias não terminam com um abraço. Às vezes, terminar sem mais uma mentira já é muito. Daniel e Isabela demoraram mais. Ele respeitou o silêncio dela. Durante quase um mês, não apareceu sem convite. Não mandou flores e não pediu ajuda para Helena. Mandava uma mensagem a cada poucos dias. Coisas simples. Espero que sua apresentação tenha dado certo. Vi que começou a obra do centro. Não precisa responder. Isabela quase nunca respondia. Até uma tarde de chuva fina em São Paulo, quando saiu do escritório e encontrou Daniel sentado numa cafeteria do outro lado da rua, ela entrou. Ele levantou imediatamente. Eu não estava te esperando. Oi, Isai. Juro. Eu também sei. Daniel puxou uma cadeira. Isabela sentou. Ele parecia mais cansado do que na última vez que se viram. Como tá seu pai? Aprendendo a falar sem usar naquela época como escudo. Isabela quase sorriu. Difícil? Pra caramba. E sua mãe? Daniel olhou para a xícara. Tá tentando. Isabela esperou. Ele completou. Não sei se vai conseguir. Você ainda fala com ela? Falo. Isabela assentiu. Daniel observou o rosto dela. Você acha errado? Não. Eu achei que você, talvez. Ela é sua mãe. Depois do que fez com a sua, Isabela mexeu a colher. Eu não preciso que você odeie sua mãe para provar que me ama. Daniel ficou quieto. Ela continuou. Eu precisava que você tivesse me defendido quando estava sentado do meu lado. Ele assentiu. Oi, Isai. Dessa vez, quando disse que sabia, não parecia uma saída fácil. Isabela olhou pela janela. Por que você ficou quieto naquele jantar? Daniel demorou. Porque eu tinha medo de você e minha mãe se odiarem. Funcionou bem. Ele soltou um riso curto. E depois ficou sério. Mas tem outra coisa. O quê? Eu queria que você fosse aceita sem eu ter que brigar por isso. Isabela virou para ele. Daniel passou o polegar pela borda da xícara. Eu achei que se você fosse paciente, ela ia ver o que eu via. Então eu precisava passar numa prova. Sim. Ila olhou para ela. E eu só percebi isso depois. Isabela ficou em silêncio. Daniel continuou. Eu transformei respeito básico numa coisa que você tinha que conquistar. Ela respirou pelo nariz. Foi. Eu não vou pedir para você voltar hoje. Ótimo. Mas posso pedir outra coisa. Depende. Um café, de vez em quando. Isabela olhou para a xícara dele. Esse já conta. Daniel sorriu. Então eu tô indo melhor do que esperava. Ela tentou não rir. Não conseguiu. Foi pouco, mas foi real. Meses depois, o Fundo de Apoio aos Funcionários foi lançado num evento pequeno dentro da própria empresa. Sem tapete vermelho. Sem imprensa chamativa. Augusto subiu ao palco e contou, pela primeira vez diante dos funcionários mais antigos, que a recuperação do grupo não tinha sido obra de uma única família. Chamou Helena pelo nome. Chamou o marido dela pelo nome. Reconheceu que uma dívida financeira tinha sido renegociada e que uma dívida moral tinha sido escondida. Não contou detalhes que expusessem pessoas além do necessário, mas não mentiu. Isabela assistiu ao lado da mãe. Daniel estava algumas cadeiras atrás. A mãe dele chegou depois que o evento já tinha começado. Ficou perto da porta. Quando Augusto terminou, ninguém sabia se devia aplaudir. Foi Helena quem começou. Uma palma. Depois outra. A sala acompanhou. Isabela olhou para a mãe. Você aplaudiu ele? Helena deu de ombros. Demorou 23 anos. Se eu não aplaudir agora, vai achar que precisa de mais 20. Isabela riu. Quando o evento terminou, a mãe de Daniel se aproximou. Parou diante de Isabela. As duas ficaram alguns segundos sem falar. A mulher disse, eu estava errada sobre você. Isabela respondeu, você não sabia nada sobre mim. E eu, Isai? Ela olhou para Helena. Depois voltou para Isabela. Talvez esse tenha sido o problema. Isabela assentiu. Não houve abraço. A mulher foi embora. Daniel apareceu poucos minutos depois. Posso te levar para jantar? Isabela olhou para ele. Na casa da sua mãe. Daniel levou a mão ao peito. Crueldade. Você sobrevive. Em qualquer outro lugar. Isabela sorriu. Pode. Ele estendeu a mão.
Ela olhou. Daniel começou a recolher. Isabela segurou antes. Não era perdão completo. Não era promessa. Era só uma mão. E naquele momento, bastava. No caminho para a saída, eles passaram pela placa discreta com o nome do pai de Isabela. Helena estava parada diante dela. Isabela soltou a mão de Daniel e foi até a mãe. Tá chorando? Helena limpou o canto do olho. Não enche. Ele ia odiar. Demais. As duas riram. Daniel esperou a alguns passos. Isabela olhou a placa mais uma vez. Durante anos, ela tinha acreditado que vinha de uma família simples. Agora sabia que a palavra nunca tinha sido o problema. Seus pais tinham tido dinheiro e perdido. Tinham tido influência e abandonado. Tinham sido credores de gente poderosa e escolhido não transformar isso numa arma. Nada disso fazia Isabela valer mais do que valia antes. Essa talvez fosse a parte que mais incomodaria quem tinha sentado naquela mesa julgando o preço do vestido dela. A verdade não era que a garota pobre tinha uma mãe poderosa. A verdade era que eles nunca deveriam ter precisado saber quem era a mãe dela para levantar da cadeira e tratá-la com respeito. E você? Qual momento dessa história ficou mais forte para você? Quando Helena entrou e todos se levantaram, quando Isabela descobriu o que o pai tinha sacrificado, ou quando Daniel percebeu que repetiu a covardia do próprio pai? Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje e deixa um like para mais gente conseguir encontrar essa história.